Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Estão me ouvindo, me vendo direitinho? Sim. Sim? Vocês estão vindo de uma aula agora? Ou essa é a primeira aula de vocês hoje? Vindo da aula da Amanda, eu acho. Da Amanda? Introdução às ciências farmacêuticas, né? Isso. Bom, então vamos dar continuidade aqui na nossa aula, né? Na verdade, nossa primeira aula teórica. O que vocês acharam aí das aulas de ontem, da faculdade? Como foi a primeira experiência lá? Tudo bacana? Massa, gostei. Gostaram? Que bom. Bom, pessoal, vocês já tiveram aula com a Amanda hoje, então vocês já devem ter visto mais ou menos, né, compreendido como que vai ser a nossa metodologia, né? Os convites das aulas vão ficar disponíveis lá no AVA, onde vocês entraram, né, para acessar esse link dessa aula de hoje. Os materiais de aula, né, slides. Depois dessa aula, essa aula está sendo gravada, depois a aula fica lá disponível para vocês acessarem. Vocês têm aí 48 horas para acessar as aulas, né, para assistir. E vocês têm entre uma unidade e outra, um período aí de 15 dias, eu acho, algumas menos, para acessar a unidade no Saga, que é o material virtual, livro virtual, atividades de fixação. E aí, pela metodologia aí que a gente está utilizando, nós temos duas provas teóricas, A1 e A2, primeira etapa e segunda etapa. Temos a avaliação da participação de vocês em aulas, né, acesso aos materiais que estão na plataforma e também uma atividade avaliativa por unidade. Joia? Então, no final, nós temos aí os 100 pontos distribuídos, vocês precisam de 60, né? Ok? E nos encontraremos às terças-feiras para as nossas aulas práticas, né? Já começamos ontem aí, imagino que todos vocês estiveram presentes, um ou outro aí parece só que não, que começou agora, né? Começou acho que hoje, parece que teve aluno matriculado hoje, e ontem algum aluno que não participou da aula prática, né? Bom, nossa disciplina é disciplina de Química Geral, né? Expliquei isso em aula ontem, quem não estava presente, eu esclareci que essa disciplina é uma disciplina de nivelamento, né? Para dar uma base geral de Química para vocês aí, a base fundamental que vocês vão precisar para os próximos semestres, para as próximas disciplinas, né? É uma base teórica que vai ser bastante importante no entendimento, na compreensão de todos os conteúdos do curso, ok? Farmácia é um curso que usa muita química, né? Vocês já têm uma disciplina, um conteúdo, na verdade, da disciplina disponível lá no Saga. Não sei se vocês já entraram, já deram uma olhada. E eu deixei já esse slide da aula de hoje para vocês, né? Vocês devem ter visto, quem baixou o slide deu tempo aí de dar uma olhadinha, que é uma aula introdutória, né? Uma aula que a gente vai discutir como que vai funcionar a disciplina, conceitos, o que a gente vai estudar, ok? É uma aula mesmo bastante geral, tá? Uma aula introdutória, uma aula inaugural, na verdade, da disciplina, que normalmente a gente faz em sala, né? Maneira de aproximar vocês aí da disciplina, mas nós vamos hoje aqui de forma remota essa nossa aula. Eu vou compartilhar com vocês aqui a tela. Boa noite, Hermínio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Pessoal, vocês estão vendo o slide que eu pus para vocês? Sim. Sim? É o mesmo slide que eu deixei lá
no Saga para você, no AVA, né? Para vocês lá disponível para vocês baixarem, já acompanharem aí. Normalmente eu deixo sempre no fim de semana as aulas da semana, tanto prática quanto teórica, né? As práticas já estão aí no manual de aula prática. E as teóricas eu deixo também sempre no final de semana, para dar tempo para vocês darem uma olhadinha antes, ok? Interessante, alguns alunos têm o hábito de dar uma lida no material antes, é bom, né? Para acompanhar, ok? Então, nossa disciplina aí é a disciplina de Química Geral, nós vamos estudar também inorgânica, né? Que são funções orgânicas e inorgânicas, como eu vou mostrar daqui a pouco aí no conteúdo. E vamos iniciar o nosso conteúdo teórico com essa introdução à Química Geral. Ok? Então, só para vocês entenderem o que a gente vai estudar, quais são os conteúdos que vão compor a nossa disciplina. Bom, pela carga horária da disciplina, pelo único encontro remoto que a gente tem aqui no Zoom por semana e pelas aulas práticas que a gente tem, a disciplina foi dividida, isso é padronizado, tá? Em 8 unidades. Essas 8 unidades vão ser liberadas para vocês no Saga, de acordo com o cronograma, né, que foi definido aí pela coordenação. Eu vou até falar com vocês como que isso vai ser feito, distribuído. É o seguinte, ó. As 2 etapas que a gente tem, que é a 1 e a 2, a primeira e segunda etapa, a 1 começou dia 22, né, nessa segunda-feira, e vai até o dia 5 de abril. A segunda etapa começa dia 29 de abril e vai até o dia 31 de maio. E aí, em junho, a gente deve ter a segunda prova e as provas substitutivas, prova final. Okay? Em junho, julho, a gente já está liberado, aí já está todo mundo de férias, né? Essa nossa disciplina, nós temos 8 unidades, como vocês estão vendo aí, numeradas de 1 a 8. E a liberação, eu vou falando com vocês, ó. A primeira, não sei se vocês receberam isso, esse material da Lidiane, mas a primeira parte, que é a classificação da matéria, propriedades físicas e químicas da matéria, já está disponível para vocês desde o dia 22 de fevereiro, segunda-feira. Na sequência, a gente vai estudar atomística. Está dividida aí em duas unidades. Teoria atômica, vai ser liberado dia 8 de março. Estrutura do átomo, número atômico, número de massa e isótopo, dia 22 de março. E aí nós vamos voltar de novo aqui em propriedades físicas e químicas da matéria, que não é mais essa parte introdutória, mas de acordo com o que a gente desenvolveu no raciocínio em teorias atômicas e estrutura do átomo. Vai ser um pouco mais aprofundado, na verdade, ok? Eu divido assim porque primeiro a gente vai ver mudança de estado, né, os estados físicos da matéria, né? Nós temos até uma unidade, que é a unidade 6, que fala mais especificamente de substâncias puras e misturas, mas nós vamos começar nessa primeira unidade aí, classificação da matéria, propriedades físicas e químicas de maneira mais geral. Depois a gente evolui para teoria atômica, para a estrutura do átomo, número atômico, número de massa e isótopos. Primeira unidade, 22 de fevereiro. Segunda, liberada dia 8 de março. E a terceira, liberada dia 22 de março. Dia 5 de abril, vão liberar a unidade 4, que é propriedades físicas e químicas da matéria. Massa molecular e espectro de massa, que é a unidade 5. Dia 19 de abril. Substâncias puras, mudanças de fase, mudanças de estado físico, diagrama de fase, que é a unidade 6. Dia 3 de maio. E aí nós vamos entrar na parte de física inorgânica, que nós vamos estudar as funções inorgânicas, ácidos, bases, sais e óxidos. Lá no dia 17 de maio, tá? Vai estar liberada a unidade para vocês. E a última unidade, a unidade 8, liberada no dia 31 de maio, reações químicas e equações químicas. Ok? Como eu disse, é bem geral. A matéria é uma matéria introdutória, revisional, de tudo que vocês viram no ensino médio aí de química geral. Ok? É um conteúdo bastante simples, não tem novidades. Vocês já estudaram isso no ensino médio, né? É só um pouquinho mais direcionado para o nosso curso, para o ensino superior.
Tá joia? Bom, o cronograma é esse que eu passei para vocês aí. Infelizmente, eu não tenho ainda para apresentar o cronograma de atividades e provas. Né? A Lidiane, coordenadora, vai passar isso para gente, para vocês aí em breve, tá? Ainda não temos, mas teremos, ok? Dentre essas unidades, eu estou vendo aqui um desenho aqui da tabela periódica, dentre essas unidades aqui que a gente viu, ó, nós temos alguns adendos, né, como tabela periódica, né, que está ali entre estrutura atômica e estrutura do átomo, que a gente tem que estudar também. Né? E o que eu digo para vocês? Bom, leiam o material do AVA, né, que está lá no Saga, que é o material, façam aquelas atividades, que é isso é avaliativo. Leiam o material todo que está nos conteúdos, mas a nossa prova é baseada nos meus slides de aula, tá? Os slides, eles resumem a matéria, eles direcionam, ok? É orientado para o que a gente vai mesmo precisar, o que vai cair em prova. Então, estudem sempre pelos slides. É interessante estudar pelo material lá do Saga, os livros, sim. Mas, estudar para a prova, o direcionamento vai estar todo aqui, tá? Nos slides, ok? Bom, uma história breve da química aqui para vocês. Os químicos vieram aí dos antigos alquimistas, né? Que era uma classe não muito bem vista pela sociedade, porque eles eram tidos como feiticeiros, e os alquimistas não trabalhavam somente com química, né? Eles trabalhavam também com a medicina, então começaram a desenvolver aí medicamentos, procedimentos cirúrgicos, e eles não eram mesmo bem vistos, até porque o boom da alquimia veio na Inquisição, né? Durante o período medieval. E, na verdade, tinha uma classificação entre os alquimistas e os físicos, né? Os alquimistas trabalhavam mais com a parte química e os físicos trabalhavam mais com a parte biológica, orgânica, vamos dizer assim. E ambos, como estudavam medicamentos, estudavam o corpo humano, a anatomia humana, a gente só consegue estudar esse tipo de ciência com observação. Então, a gente precisava de corpos. E eles eram mal vistos justamente por isso. Eles eram tidos como bruxo, como feiticeiro, porque eles estudavam corpos humanos. E isso era proibido pela Igreja Católica nesse momento. Então, não podia... eles não podiam ter acesso a corpos de cadáveres para fazer exumação, né? Fazer autópsia e estudar órgãos, né? Anatomia. Então, isso era estreitamente proibido. Se algum deles fosse pego com o corpo, eles eram queimados na fogueira, enforcados, né? E como bruxos, né? Então, foi uma época negra que atrasou o desenvolvimento da medicina muito. Isso foi na Europa. Os que queriam estudar acabavam fugindo aí para o leste, né? Para a Ásia, na China, na Índia, na Arábia, onde já havia um desenvolvimento maior e já era permitido o estudo de corpos, né, de cadáveres, o que na Europa era um sacrilégio, né, você profanar um corpo depois da morte. Então, muitas lendas acabaram surgindo nessa época, né, da época dos alquimistas aí, como Frankenstein, a dos vampiros, né, porque nós sabemos que as pessoas não entendiam muito bem o que estavam vendo, o que estava acontecendo, e desenvolviam as suas teorias dentro daquilo que tinha de conhecimento, né? Tem uma música, né? Não sei se vocês conhecem, mas é uma música até bastante conhecida pelos farmacêuticos, porque é muito comum dessa música tocar em formaturas, que é uma música do Jorge Ben, né? Do Jorge Ben Jor hoje, né? Antigamente era chamado de Jorge Ben, que chama, o nome da música, Os Alquimistas Estão Chegando. Alguém conhece? Os alquimistas estão chegando os alquimistas. É um disco desse artista aí bem estranho, né? Tá até um play aqui que quando a gente está em sala eu toco essa música, mas hoje eu não vou fazer isso não. Vou deixar para vocês ouvirem aí em casa no YouTube.
né? Vamos dar uma olhadinha na letra. O que diz a letra dessa música do Jorge Ben? Olha só. Eu marquei de vermelho aqui algumas palavras que remete à nossa disciplina, nossa profissão, na verdade, né? Mas nos remete aí à nossa disciplina de Química Geral. Ok? O nome da música Os Alquimistas Estão Chegando. Ninguém conhece, não? Um de vocês? Não. Conhece, não? Tira um tempinho, deve ser da década de 70, né? Não é nada assim tão novo. Tire um tempinho e escute. Né? A música é uma viagem desse cara, né? Esse Jorge Ben, ele, né? Viajandão demais, né? Mas a música é bastante interessante pro nosso contexto aqui. Deixa eu ver, alguém tá falando alguma coisa no chat aqui. Ninguém conhece, né? Eu não sou tão velho assim, não. Conheço a mulher mais velha, a música é mais velha do que eu. Olha o que ele escreveu. Ele estava estudando, né? Depois eu vou mostrar aqui que ele estava estudando algumas... Ele estava estudando alguns livros antigos, e aí não sei o que deu nele para escrever uma letra tão estranha assim, mas que para a gente é interessante, né? Os alquimistas estão chegando os alquimistas. Os alquimistas hoje são os químicos, os farmacêuticos, né? Deu origem à nossa profissão aí. E aquilo que eu estava falando com vocês, ó, eles são discretos e silenciosos, moram bem longe dos homens, escolhem com carinho a hora e o tempo do seu precioso trabalho, são pacientes, assíduos e perseverantes. Justamente por quê? Discretos e silenciosos porque eles tinham que fazer tudo na calada da noite, né? Eles não podiam ser pegos praticando a alquimia, né? Por isso que eles escolhem com carinho a hora e o tempo do trabalho, porque era tudo escondido, né? Era tudo feito de maneira criminosa, né? E era proibida, né, pelos tribunais da Inquisição. Assíduos, pacientes e perseverantes, porque eles estudavam, eram cientistas, foram os primeiros cientistas. Descobriram muita coisa, originaram a farmácia, a química, a medicina, apesar de muitos terem morrido nessa busca, né, de ciência aí, ok? Hoje a gente vive um período tão estranho, né, de negação da ciência, depois de tanto desenvolvimento, a gente tem terraplanista, tem movimento anti-vacina. Não estou falando do momento de vacina de Covid, não, porque a gente sabe que a vacina foi feita de uma maneira mesmo controversa. Eu estou falando que o movimento anti-vacina existe há muito tempo, das vacinas que a gente toma aí desde que nasce, da polio. Existe, né, pais aí que não deixam as crianças vacinarem. Isso, infelizmente, é um retrocesso de milênios de ciência, né? Executam segundo as regras herméticas, né? São regras aí que eles seguiam. Trituração, fixação, destilação, coagulação, são processos químicos que a gente utiliza até hoje, com os mesmos nomes. Trazem consigo cadinhos, vasos de vidro, potes de louça, que é a vidraria de laboratório que a gente vai estudar. Falei com vocês ontem na aula que nós vamos estudar todos, né? Aprender os nomes, para a gente identificar exatamente, né, para que serve cada uma delas, o momento do uso, a maneira de usar. Todos bem iluminados, evitam qualquer relações com pessoas de temperamento sórdido. Estou falando da Inquisição, né? E também porque durante a Inquisição tinha o hábito de uma pessoa dedurar a outra, né? Que via fazendo qualquer tipo de atividade suspeita. E como eu disse, os alquimistas não eram bem vistos, né? E foram muito tempo, né? Mal vistos, né? Na farmácia, nós temos um dos ícones aí, o Paracelso, que é chamado o médico alquimista, tido como médico físico do século XVI, foi um alquimista muito famoso, um físico muito famoso, né? Físico, que eu digo, é estudioso da medicina, né? O termo correto aí de hoje é médico, mas na época eram chamados de físicos. E ele disse uma coisa muito importante para nós, para o nosso curso, para a nossa profissão, que é a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Tudo que a gente utiliza como medicamento tem uma coisinha que a gente chama de janela terapêutica, que é a diferença entre a dose que cura e a dose que mata. Todo medicamento que a gente usa mata.
Então, existe uma toxicidade intrínseca em qualquer substância química. Mesmo aquelas que não têm uma toxicidade pronunciada, se você usar demais, tomar demais, você acaba, né, te levando a um problema de saúde, pode, na grande maioria das vezes, te levar até a morte. Pode perguntar, Eric. Ô, Hermínio, mas no caso da homeopatia, isso seria meio difícil de acontecer, né? Porque a homeopatia ela trabalha com doses tão diluídas que a gente desconsidera muitas das vezes efeitos adversos. Dificilmente você vai ter um efeito adverso pronunciado de um medicamento homeopático. Você pode ter, por exemplo, do álcool, porque você tem doses altas, né? Você tem um medicamento homeopático feito com álcool 30%, álcool 70%. Então, existem pessoas, principalmente os orientais, que têm alergia ao álcool. Então, seria, na verdade, do veículo, não do medicamento homeopático em si, né? Não do remédio, vamos dizer assim, do princípio ativo que está ali, né? Em homeopatia a gente chama de insumo ativo. Realmente mais difícil de acontecer, ok? Pela sua característica, né? Hermes Trismegistus, está lá na música do Jorge Ben aqui, ó, segundo as regras herméticas de Hermes Trismegistus, que foi o primeiro grande químico aí da humanidade, conhecido como o primeiro pai da química. Dizem aí os contos que ele viveu na época dos faraós, aí cerca de 3.000 anos antes de Cristo. Então, se atribui a ele muitos dos conhecimentos de química que foram utilizados aí pelos egípcios. Ok? Então, como vocês estão vendo, dizem os contos. Não existe uma certeza de que essa figura, esse personagem realmente viveu, mas ele está presente em muitos escritos, muitos manuscritos aí dessas épocas e contos posteriores. Então, ele está presente muito, né, tão presente assim nas culturas dessa época que não, né, existe uma possibilidade dele ter existido, mas não existe um consenso, né, entre historiadores e pesquisadores aí. Essa tábua aqui, chamada de Tábua de Esmeralda, é um texto que teria sido escrito por Hermes Trismegistus, que deu origem à alquimia. Então, é uma das provas da sua existência, apesar de ninguém sabe se realmente foi ele que escreveu, chamada de Tábua de Esmeralda. E tem um monte de dizeres aqui, de regras, que são as regras herméticas que estão lá na música, né? Que os alquimistas seguiam as regras herméticas, que são essas aqui. Okay? Hoje a gente usa um termo que é hermético, hermeticamente fechado. Já ouviram esse termo? É uma coisa que veio lá da Tábua de Esmeralda de 3.000 anos atrás, olha só. Pelo menos o termo ainda é utilizado, né? Esse é o livro o disco do Jorge Ben, onde está a tábua, né, onde está aquela música que são os alquimistas estão chegando. O livro chama A Tábua de Esmeralda. Então, por algum motivo, o Jorge Ben começou a estudar alquimia, ler esses livros antigos e dar uma olhada nas figuras. Observem que é uma coisa, né, bem típica, né? E aí no disco ainda tem escrito: é verdade sem mentira, certo muito verdadeiro. Vai saber o que esse cara quis dizer com isso. Dos escritos ali da Tábua de Esmeralda é o seguinte, tá na Tábua de Esmeralda, é isso aqui. É a força de toda força, pois ela vencerá qualquer coisa sutil e penetrará qualquer coisa sólida. Assim o mundo foi criado. Disso sairão admiráveis adaptações, das quais o meio é dado. Essa frase é tida como uma frase do Hermes Trismegistus, e isso é uma definição de química. Foi a primeira, provavelmente, a primeira definição de química escrita, pelo menos, que é, se a gente adaptar aí, o conceito que a gente tem hoje de química, né? Tudo provém da química, todas as coisas que existem são químicas, né? Tudo é química ou é física, né? Tudo é matéria ou é energia, mas a matéria se transforma em energia, a energia se transforma em matéria. Então, tudo é química, química é a criação do mundo, tá relacionada à química, tudo que a gente tem é químico, né? É uma força, é matéria. Então, foi a definição aí de 3.000 anos atrás do que é química. É o que a gente vai estudar, vocês vão estudar o curso inteiro, né? Bom,
para quem gosta, eu sempre gosto de deixar algumas dicas, né? Mas antes disso eu vou voltar lá. Eu estava falando sobre o período de Inquisição e que houve uma grande perseguição a esses profissionais, se eu posso chamar assim, a esses pesquisadores, né? Esses cientistas aqui primordiais, originários aí da Europa, pelos tribunais da Inquisição, justamente porque eles precisavam de identificar, de procurar, de pesquisar, principalmente anatomia, procedimentos cirúrgicos aí. Então, isso era intervenções no organismo, no corpo, né? E para isso eles precisavam de corpos. E como eles acabavam sendo vistos em cemitério e lidando com corpos, eles eram tidos como satânicos, né? Bruxos. E morriam mesmo. Eram queimados mesmo pelo tribunal, como bruxos. Vários foram, milhares foram. Isso atrasou em muito o desenvolvimento das ciências, né? Muita lenda surgiu disso ainda hoje, né? Por exemplo, a gente tem muitas histórias hoje como vampiro. Um físico desse aí, um alquimista, queria estudar o sistema circulatório, o sangue, e lá pegava quem? Saíam de noite, né? Imagine que nessa época não tinha iluminação, se tinha era iluminação muito ruim. Eles saíam à noite e pegavam ou corpos no cemitério, ou aquelas pessoas que ninguém ia reclamar como mendigos. Então eles raptavam os mendigos. No outro dia aparecia um mendigo morto, com furos e nenhum sangue. Aí surgiu aí a lenda dos vampiros, não? Alguém tinha algum ser sugando o sangue deles. Nada mais é do que algum estudioso, né, que não tinha outra maneira de estudar isso, se não fosse desse modo, né? O Frankenstein, por exemplo, é uma lenda também, foi escrito pela Mary Shelley, mas é uma lenda que já existia há mais tempo, de que alguém estava montando um corpo com partes, com peças anatômicas. O cara queria estudar a mão. Ele ia lá no cemitério, pegava um cadáver lá fresco, que tinha sido enterrado naquele dia, e levava só a mão. No outro dia, a cabeça. Aí tu fala, pô, isso aqui tá faltando a cabeça, isso aqui tá faltando a mão, isso aqui tá faltando o braço. Alguém tá montando um corpo. Mas era pesquisas, estudos, né? Claro que era a única maneira que eles tinham de fazer isso, não é nada muito, né, que a gente aprove, né? Uma coisa reprovável mesmo, mas era a maneira que eles tinham ali, como eles eram muito insistentes e a alquimia era quase que uma seita secreta, eles não tinham esses tipos de pudor, né, entrava mesmo no cemitério, matava mendigo mesmo, para poder fazer as pesquisas deles ali na época. Okay? Então, o que eu queria deixar para vocês aqui, para quem gosta aí de cinema, é muito interessante algumas obras aí que foram feitas, tanto escritas quanto, né, cinematográfica mesmo, que ajuda a gente a entender esse período. Bom que vocês conseguem estudar e no sofá, né? Uma maneira de vocês entenderem, compreenderem os conceitos, o histórico, né? Com pipoca e um refri, né? Tem esse filme aqui chamado O Físico, é baseado num livro do Noah Gordon, um filme muito bom, por sinal. Dá uma olhada que está escrito aqui, olha, do obscurantismo ao conhecimento. Esse rapaz que está aqui na frente, que é o protagonista, ele foge da Europa, onde a medicina era muito atrasada, justamente porque você não podia estudar nada, e vai para, na época aqui, para o Oriente, né? Onde a medicina já estava mais avançada e alguns países, alguns locais permitiam o estudo de corpos, né, para tratarem os doentes ali. Ok? É interessante vocês verem a saga desse físico aqui, desse rapaz que vai atrás de conhecimento da medicina. A medicina se desenvolveu desse jeito mesmo, a farmácia também. Não é, claro que o filme é ficção, mas a história em si, o enredo dela é verídico. O contexto, o período histórico era isso mesmo que acontecia. Hoje a gente sabe que a química está presente em tudo, todos os ambientes, tudo é química. Nosso corpo é química, o funcionamento dele é química. E é isso para a farmácia é muito importante, porque se o nosso corpo é química, o funcionamento dele é química, a gente consegue manipular o funcionamento do organismo com a química. É o princípio dos medicamentos, a farmacologia. A gente consegue alterar o funcionamento do organismo, para bem e para mal também, né? Com substâncias químicas.
conhecendo bioquímica, farmacologia, ok? Na natureza, a gente tem os ciclos aí, físicos e químicos, né? Como condensação, precipitação, transpiração, evaporação, o ciclo da água, por exemplo. Então, a química está na natureza, em tudo na natureza, né? Substâncias todas estão presentes na natureza. O ser humano, se o ser humano produz alguma coisa em laboratório, se a gente sintetiza alguma coisa em laboratório, é a partir de alguma coisa que já existe, que é da natureza. Então, não tem como a gente fugir da natureza, né? Da química natural. Então, é até óbvio, né? Eu dizer para vocês que a química está presente na natureza em tudo, né? Na saúde, nós como farmacêuticos. Alguém falou alguma coisa? Não? Na saúde, nós como farmacêuticos sabemos muito bem disso, né? Medicamentos, principalmente os medicamentos, a química está presente, né? Na saúde, nesse sentido. Na indústria, aqui um exemplo de indústria petrolífera, indústria química, indústria têxtil, toda a indústria, ela utiliza de substâncias químicas, né? No final das contas, de um jeito ou de outro, todo processo industrial envolve a química, né? No nosso cotidiano, né? Por exemplo, um bolo aí, a produção de um bolo é uma reação de fermentação, produção de bebidas alcoólicas, né? Fermentação, né? Então a gente tem a produção de queijo. Então a gente usa da química o tempo inteiro, às vezes com processos até complexos, mas que a gente já domina, como a própria fermentação, né? Para pão, bolo, né? Uma coisa bem comum, corriqueira, né? Bom, a química não é um bicho de 7 cabeças, não se assustem. É muito comum de a gente começar as disciplinas, começar a tabela periódica e estudar os átomos e, né, principalmente aqueles alunos que têm muito tempo que não estudam ou que sempre tiveram dificuldade com química, assustarem um pouco, mas, né, não é nada que vocês não possam lidar aí, né, e tirar isso aí de letra. Okay? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, vocês reportam, né, ao professor que a gente dá um jeito de adaptar. Né? Normalmente, quando a gente está aí numa contingência normal, existe um programa na faculdade chamado de 300, que é esse tipo de nivelamento, ajuda entre os alunos, grupos de estudo, para o primeiro período. Primeiro e segundo período, às vezes, mas mais focado no primeiro período. Okay? Para vocês tirarem dúvidas e aprenderem em conjunto, né? Com auxílio de professores e ajuda também na nota, ok? De vocês aí. Mas, assim, desse jeito que a gente está, é só fazer as atividades, frequentar as aulas, entrar no AVA, que só com isso vocês já vão ter uma pontuação, né, considerável, vão precisar de pouco ponto em prova. Tá? São 50 pontos de prova e 50 de atividade, exercício e participação. Então, se fizer tudo direitinho, vocês já saem com 50 pontos, precisa de 10 pontos, 15 pontos em prova, ok? Dicas aí para sair bem na disciplina, né? Sempre associe a química com exemplos do seu cotidiano, do seu dia a dia. Observe, nós vamos falar de substâncias, de misturas, de processos, de mudanças de estado. Observe no dia a dia que se você utiliza isso o tempo inteiro, né? Sem saber que está utilizando de um processo químico, de uma reação química, né? Mas você faz isso o tempo todo, né? Associe, que facilita muito o entendimento. Sua cozinha é seu laboratório, brinquei com vocês ontem, né? Que o farmacêutico, os laboratórios, o laboratório de química principalmente é uma cozinha, né? A diferença é que a gente não come, o que a gente faz, mas no fim das contas é uma receita com equipamento, material, utensílio, tudo da mesma maneira. Os ingredientes são diferentes, o produto final é diferente, o processo é o mesmo. Seja assíduo às aulas, pessoal, anote as informações importantes, anotem as dúvidas para tirar com o professor. Estudou em casa, no Saga, tem alguma dúvida no material, anota, pergunta durante a aula, participe da aula, ok? Eu sei que essas aulas a gente acaba mais ouvindo, né? Em sala a gente tem o hábito de participar mais, mas interrompam, façam perguntas, né? Participem das aulas. Eu vou tentar também estimular vocês a participar mais aqui, fazer mais perguntas, né? Para que a gente fique, né, uma relação aí, uma disciplina mais dinâmica. Faça as atividades práticas. Eu não sei se todos vocês
estão matriculados na disciplina prática, que vocês tiveram a opção de fazer agora ou depois, de um jeito ou de outro, vocês vão ter que fazer a parte prática. Quem está fazendo agora, acho que a grande maioria da turma, né, mais de 95% da turma, pelo que eu vi, está fazendo conteúdos práticos, as aulas práticas. Isso é importante, porque a gente vem aqui, estuda uma parte teórica da disciplina, e depois a gente vai lá e faz uma aula prática. Entenderam? Compreenda a resolução dos exercícios. Nós vamos ter aula só de exercícios, só para tirar dúvida. Questione, peça ajuda quando necessário, ok? E respirem fundo aí, né? Sejam bem-vindos à disciplina, sejam bem-vindos ao curso, sejam bem-vindos à faculdade. Teremos mais momentos aí para frente para a gente aprender em outras disciplinas e voltar tudo à presencialidade. Acho que não vai demorar muito tempo isso mais, né? Então, vamos aproveitar esse período agora para a gente conhecer o curso, refletir sobre as nossas expectativas com relação ao curso, tá? E com relação à disciplina, se vocês precisarem, façam contato comigo, tá? Mandem as dúvidas aí, pode mandar pelo WhatsApp, tá? Hermínio, as próximas aulas vão precisar de EPI completo? Não, luva, não. Eu aviso quando for precisar de luva, mas é aquilo mesmo, jaleco, calçado fechado, calça e máscara. Quando for precisar de touca, provavelmente, né, normalmente quando a gente mexe com fogo, e luva, quando a gente trabalha com alguma substância ali que não é ideal ter o contato direto, eu sempre aviso, tá? Mas não é sempre não, tá? Não é sempre não. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Querem questionar alguma coisa da disciplina, da parte prática? Tem alguém aí que... Pode perguntar. Esses slides vai estar presente também para a gente acessar depois? Sim, já estão lá no AVA. Não sei se já entrou no AVA, Eric. Já. Lá embaixo, você vai descendo. O AVA, a primeira parte você abre, ele vem assim. Convite de aula no Zoom, que é esse convite dessa aula. Embaixo vai ter essa aula gravada. Essa aula está sendo gravada, depois que eu vou postar ela no YouTube, vou deixar ela lá para vocês acessarem quando vocês quiserem. Todas as aulas. Embaixo vem as unidades, de 1 a 8. Vai ser liberada de acordo com o cronograma, para vocês não ficarem ansiosos, querer ver tudo uma vez. E embaixo vem o material. No material tem slides e material de aula prática. Esse slide já está lá. Apesar de ser um slide introdutório, não é um material que cai em prova, mas todos vão estar. Joia? Tem alguém? Pode perguntar. Eu quero saber se vai precisar fazer os desafios da unidade. De forma avaliativa, não. É interessante vocês fazerem porque é mais difícil e você precisa de juntar todo o conhecimento da disciplina, da matéria que você está estudando ali para você fazer ele, né? Mas ele não é avaliativo, não. Você acessar ali, eu já vejo que você acessou, entendeu? Interessante. Que é difícil. É difícil, não é? Tá doido. Eu vi que a parte mais... você vai querer... Como é que é? Pode perguntar, não ouvi. Você já vai querer que leve aquele manual que você pediu para imprimir na próxima aula? Ou Já. não tem necessidade? Já, na próxima aula prática vocês já podem levar, porque a gente já vai começar a estudar os materiais de laboratório, e aí tem as figuras, né? Tem as imagens, você pode ir anotando, fazer um desenho melhor do que aquele que está lá, quem tem o dom aí. Ok? Pra vocês identificarem. Já é interessante vocês já imprimirem e já levar na nossa próxima aula. Tá bom, obrigada. Okay? Joia. Tem alguém que está aqui hoje que não vai participar das aulas práticas nesse semestre? Ou eu não vou porque eu sou do 5º. Ah, Jordânia? Eu sou do 5º período, eu tô pagando essa matéria. Entendi. Então você vai fazer a prática depois, né? Isso, vou fazer a do 5º primeiro. Joia, beleza. E aí depois vai ter uma programação para vocês, quem não fez agora, quem não vai fazer agora, para pagar ela depois, né? Beleza? Então tá certo. Então, um abraço para vocês. Eu vou à faculdade agora que eu tenho aula prática lá, com outra turma. E aguardo vocês na terça-feira e na quarta-feira da semana que vem de novo, tá joia? Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Abraço.